Sysmex Experience Podcast é uma iniciativa para gerar e compartilhar informações e conteúdos de qualidade, relevantes e atualizados sobre novas tecnologias aplicadas ao diagnóstico laboratorial. Olá, eu sou Tainara Figueiredo, bem-vindo ao podcast da Sysmex Experience. Hoje vamos falar sobre infecção do trato urinário. Nossa entrevistada, Carmen Paz Oplustil, ela é biomédica com mestrado em microbiologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, diretora da Formato Clínico do Brasil e do Chile e autora de livros sobre microbiologia. Muito obrigada, Carmen, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante quanto é a infecção do trato urinário. Primeiramente, eu gostaria que a senhora, então, respondesse para a gente o que é infecção de trato urinário. Então, existem algumas explicações aí da infecção do trato urinário. Primeiro, existe a pielonefrite, que acomete os rins, que é uma infecção alta, que a gente chama. A cistite, que acomete a bexiga. E a uretrite, que é uma infecção uretral que normalmente nós não pesquisamos como uma urocultura normal. Deve ser pesquisada como uma cultura de secreção uretral. A maioria das amostras de urina que recebemos para realizar a urocultura é porque existe uma suspeita de cistite. E os sintomas são diversos. Por exemplo, dor ao urinar, sensação de urgência e realização de um maior número de micções em pequena quantidade. Pode também ocorrer hematúria, né, que é a presença de sangue na urina, desconforto na região pélvica, uma sensação de pressão na região abdominal e, às vezes, pode ter uma febre um pouco elevada. Mas temos que lembrar que o laboratório não tem a maior parte dessas informações quando vai realizar um exame de urocultura. E quais são os principais micro-organismos causadores de infecção do trato urinário? Existem várias referências bibliográficas que citam os patógenos mais frequentes de infecções urinárias. Nós temos que lembrar que nós temos infecções urinárias da população ambulatorial e da população internada. Mas, curiosamente, não muda muito a incidência desses patógenos. O primeiro e o mais comum, tanto em infecção urinária complicada como não complicada, a não complicada a gente fala ou refere como uma cistite, né? É a Escherichia coli, com certeza. A Klebsiella pneumoniae, que é um gram negativo também muito importante, ela tem uma incidência um pouco maior na infecção urinária complicada. Já falando dos cocos gram positivos, nós podemos citar estafilococcus saprofíticos como um dos agentes mais importantes em infecções urinárias não complicadas. O que muda na complicada é que o enterococcus passa a ser um dos agentes mais importantes. Tudo isso que eu falo também é muito importante em termos laboratoriais e em termos clínicos quando o médico vai prescrever um antibiótico. Carmen, agora eu queria saber como é feito esse diagnóstico, né, de uma infecção urinária. O paciente está ali sentindo dor e quer tratar isso o mais rápido possível, né? Então é importante que esse diagnóstico seja rápido, né? Na verdade, é isso mesmo. O médico também espera que a gente entregue um resultado rápido, porque essa sintomatologia do paciente incomoda bastante. O que a gente faz no laboratório, na verdade? Normalmente, a gente realiza primeiro o exame de urina, que é verificar os parâmetros bioquímicos, né, e o sedimento urinário. E depois, a cultura de urina, que é um método bastante manual. Hoje, existem poucos equipamentos que fazem um método automatizado dessa cultura. Mas o tradicional mesmo, e o que é feito na grande maioria dos laboratórios, é a cultura de urina mesmo, manual. Mas a gente tem alguns testes rápidos que são utilizados para triagem e que podem identificar esse micro-organismo direto da amostra clínica, sem fazer cultura. Também são utilizados em poucos laboratórios, eu diria que não só no Brasil, mas em geral. Mas a gente está caminhando para esse fim, vamos dizer, identificar direto da amostra clínica sem fazer cultura.
Existem alguns equipamentos de análise de urina, como o próprio equipamento da Sysmex, que, além dele dar a contagem de bactérias que tem nessa amostra, ele também informa se essas bactérias são gram-positivas ou gram-negativas. E hoje tem alguns laboratórios que estão utilizando essa forma experimental, usando esse gram positivo e gram negativo e usando essa contagem de bactérias para uma identificação rápida direto da amostra, que é o mal de Toff, né? A doutora Carolina Prieto, que é do Hospital de Carabineiros de Santiago do Chile, ela fez um trabalho muito interessante validando essa técnica, que é usando a urina direto para identificar nesse equipamento mal de Toff. O mal de Toff, só para justificar o porquê ele é tão importante, é porque ele faz a identificação em 1 minuto, né? Então, isso é o interessante nisso tudo. Então, esse trabalho que a doutora Carolina, inclusive, apresentou no Congresso de Patologia, que ocorreu agora no começo de setembro, aqui em São Paulo, foi bem interessante e ela está ampliando os dados em relação a isso. Eu vi os dados antes dela escrever o trabalho. Eu acho que tem um futuro bem interessante e alguns laboratórios estão tentando utilizar essas duas metodologias combinadas. A automação do exame de urina associada à identificação direta no mal de Toff, né? Também foram comparados nesse estudo os dados bioquímicos da urina como um indicador de infecção. Precisa lembrar que o exame bioquímico, liberado por um sistema automatizado, como esse exemplo da Sysmex mesmo, são muito importantes para um contexto geral de dizer, posso usar essa metodologia para o diagnóstico ou não, né? De qualquer forma, ainda é necessário você ter a bactéria crescida hoje. Você precisa fazer a cultura para poder realizar o exame ou o teste de sensibilidade, que é o que o médico quer saber. Ele quer saber o nome da bactéria, mas ele quer também saber a que antibiótico essa bactéria é sensível para poder tratar corretamente. É justamente isso que eu queria perguntar. E quais informações, né, o exame de urina pode fornecer aos médicos que contribuem para o diagnóstico da infecção do trato urinário? Então, é incrível, né? Um exame tão, eu diria assim, de um material tão simples, né? Que a gente consegue obter. É interessante como a gente tem um número grande de parâmetros, né? E os parâmetros bioquímicos são muito importantes na análise de uma infecção urinária. É lógico que ele analisa várias coisas e te dá informações incríveis. Eu acho que o exame de urina é um dos exames mais importantes nesse sentido, né? Que pode te dar muitas informações com apenas um exame de urina, vamos dizer assim, né? Mas dentre eles, o que é importante para suspeitar, né, de uma infecção urinária, seria a esterase leucocitária e o nitrato, o nitrito, que estão nesse parâmetro bioquímico. E depois vem a análise do sedimento, que é ver a celularidade, o que é que está presente nessa urina, que são os leucócitos, células epiteliais, hemácias, e também a presença ou ausência de bactérias são super importantes. Então, o médico utiliza esse exame porque ele é rápido, ele é feito nesses equipamentos automatizados, nesse equipamento da Sysmex, e o resultado é obtido muito rapidamente. Eu diria até que o laboratório demora um pouco mais de tempo que o próprio equipamento para liberar o resultado, né? Mas ele é muito rápido. E com isso ele tem uma triagem inicial para dizer realmente esse paciente tem ou não uma infecção urinária. Mas a gente tem que lembrar também que a presença, isso é super importante. As pessoas têm que lembrar disso, que a ausência de células e de bactérias pode não significar ou a presença ou ausência de células ou de bactérias pode não significar uma infecção urinária. Porque, por exemplo, um paciente imunodeprimido, ele não tem a mesma capacidade de produzir leucócitos mediante uma infecção como uma pessoa normal. Então, quando a gente vai analisar essa urina,
Ele tem bactérias, mas tem poucos leucócitos. Aí você começa a ficar confuso, é ou não é? Nesse caso, num paciente oncológico, num paciente imunodeprimido, transplante renal, a gente tem que tomar à frente, a gente tem que olhar um pouco diferente esse exame de urina, né? Também podemos ter pacientes com infecção com presença de bactérias e não ter leucócitos. Isso acontece frequentemente. Pessoas de idade aparecem com uma quantidade grande de bactérias na urina, ela tem sintomatologia e você vê que os leucócitos estão baixos, né? Então, outro problema muito clássico nos pacientes são as mulheres que fazem bastante infecção urinária da comunidade, a gente chama os pacientes... Eu tive recentemente, Ló, tá vendo? Sou um caso. Então, é bastante frequente isso, e o que acontece? Muitas vezes pode se confundir com uma vaginite, que é uma infecção da região genital, vaginal especificamente, ou uma própria uretrite, que produz muitos leucócitos, mas não tem quase bactérias. Então, contamina a amostra de urina com muitos leucócitos. E aí, quando chega no laboratório, a gente tem um problema na interpretação desse resultado. Fica todo mundo angustiado, vamos dizer assim, porque tem muito leucócito, quase não tem bactéria. E aí, o que eu faço? Ela tem ou não tem infecção? Peço uma nova amostra? Então, mas, assim, para resumir a sua pergunta, os médicos, com certeza, utilizam muito o exame de urina com esses parâmetros que eu expliquei antes para poder diagnosticar uma infecção urinária e, inclusive, começar um tratamento do paciente. E eu queria até comentar aqui o meu caso específico, claro. Porque sobre a importância, né, desse diagnóstico sair de forma rápida, né, porque a infecção do trato urinário é uma infecção que causa muito dor para o paciente, né? Eu lembro que quando eu procurei o médico, eu sentia dor e eu queria aquele resultado o mais rápido possível já para se identificar quais eram as bactérias e qual era o tratamento mais indicado para o meu caso, o antibiótico. Enfim. Exatamente, E a pessoa fica prostrada, ela fica às vezes tem febre, então assim, ela fica mal, na verdade. Então ela precisa melhorar o mais rápido possível. E realmente o exame de urina é uma informação rápida que pode ajudar muito nesses casos, com certeza. O equipamento da Sysmex equipamento excelente para isso. Vamos fazer com certeza, com certeza, porque ele é um equipamento bastante sensível e específico para vários parâmetros aqui. Então, e a rapidez, né? O laboratório quer equipamentos que sejam rápidos. Não adianta ter equipamentos, existem muitos equipamentos no mercado, mas não adianta ter equipamentos que sejam lentos, né? Isso... hoje em dia, ano 2023, a gente não aceita mais no laboratório ter coisas que demoram muito ou que sejam muito manuais, né? Quais são, então, as vantagens, Carmen, e limitações da cultura de urina no diagnóstico? Então, a grande limitação hoje na cultura de urina, porque um é o exame de urina que a gente falou, né? Que também tem esses interferentes, mas a cultura de urina é a coleta do exame, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem o que a gente chama de uma microbiota, a gente tem uma população bacteriana na região genital, principalmente a mulher, que é normal. Então, o que acontece? E se a pessoa não tem uma boa higiene, essa microbiota é um pouquinho maior, né? Então, se a gente não fizer uma boa limpeza, vamos dizer assim, uma antisepsia na coleta, a gente pode ter resultados discordantes com o exame de urina e, às vezes, interferir no próprio exame de urina por conta desse número de bactérias que estão lá e que não são da bexiga. Lembra que eu falei da cistite, da bexiga, né? Então, é complicado. E a gente tem que evitar ao máximo isso. E vocês têm que lembrar também que o micro-organismo, ele gosta de crescer na urina, por incrível que pareça, né? Senão ele não estaria lá, a gente não teria infecção urinária, né? Então, a temperatura ambiente, essa bactéria, ela vai se multiplicar. Então, se eu tenho uma quantidade pequena de microbiota, se você deixar a temperatura ambiente, essa urina, ela vai crescer.
ela vai se multiplicar. E quanto mais tempo a gente demorar para processar essa cultura e o exame de urina, porque ficou a temperatura ambiente, essa é uma das outras limitações. Além da coleta, a gente vai estar prejudicando muito. Então, eu sempre falo para todo mundo que o ponto mais importante no exame de urina, seja para exame de urina ou cultura de urina, é manter a urina refrigerada, logo depois que colheu. Porque é como se a gente deixasse as bactérias estáticas, assim. Elas vão ficar do jeito que estavam no momento da coleta. Mesmo que você tenha contaminado a amostra, ela está lá numa quantidade pequena, porque a infecção urinária, uma cistite, tem uma quantidade de bactérias grande. Para ele causar esses sintomas que você mesmo sentiu, né? É porque tem que ter uma quantidade grande, né? Então, é um dos motivos que a gente faz a cultura de urina quantitativa. A gente conta as bactérias. E o equipamento da Sysmex também conta as bactérias, né? Então, a gente conta para evitar que a gente esteja contando contaminação. Que normalmente hoje, a infecção urinária é considerada uma infecção urinária quando a gente tem mais de 100 mil unidades formadoras de colônia por ml, que é o que a gente fala das bactérias que a gente vê crescer, né? A vantagem clara da cultura também é que temos a possibilidade de identificar um micro-organismo. Lembra que a gente falou da lista de micro-organismos mais prováveis, né? E também de realizar um antibiograma. Com esse resultado do antibiograma, o médico pode tratar com segurança. E esse é um grande desafio que eu vejo na padronização também da interpretação do resultado. Se você for analisar vários laboratórios ao redor do Brasil, cada um deles tem a sua conduta. Cresceu tantas bactérias, eu vou considerar. Não, só cresceu uma, eu vou considerar. Não, é que 2 com leucócitos aumentados, eu vou considerar. Então, assim, não existe entre os laboratórios uma padronização. Mas existe, sim, na literatura, uma padronização que você pode seguir claramente. Existem várias publicações que você consegue utilizar para justamente padronizar isso. E eu acho que isso também é uma das limitações do exame. Cada um acorda de manhã e acha que está com pena do paciente e considera contagens mais baixas e não é infecção. Outro dia, você não quer trabalhar muito e considera só contagens altas. Então, a gente precisa analisar alguns pontos importantes frente a uma urocultura e aí, se for positiva ou se for negativa. Nós não podemos simplesmente não crescer na placa, é negativa. Tem o exame de urina aí para nos auxiliar, né? Primeiro, a gente tem que analisar o resultado do exame, bioquímica e sedimento. Depois, a gente vai olhar o sexo e a idade do paciente. E também vai ver como foi colhida a amostra. Por exemplo, uma criança, ela colhe com um saco coletor. Uma pessoa normal, uma pessoa jovem, vai colher como urina de jato médio, que a gente chama. Pessoas de idade, às vezes, têm dificuldade. Às vezes, a gente tem que passar uma sonda, enfim. Então, e com esses dados que a gente tem, a gente deve formatar uma tabela de interpretação. Por exemplo, quando uma urocultura está negativa e o exame de urina foi alterado, o que eu vou fazer? Isso tem que estar nessa padronização, para todo mundo fazer igual. Quando está positiva e cresceu um micro-organismo e a urina está alterada, óbvio que eu vou fazer alguma coisa, né? Mas e se tiver mais de um micro-organismo e a urina está alterada? O que eu faço? Essa padronização que eu falo, que os laboratórios precisam ter, e é muito importante para poder entregar para o médico um resultado real. É ou não é uma infecção urinária? É isso que ele quer saber, certo? E aí também a gente fazer o antibiograma, que é o teste de sensibilidade, correto, do patógeno do que está causando a infecção. Se a gente começar a fazer de um monte de micro-organismos, confunde o médico e ele, às vezes, pode, inclusive, tratar com um antibiótico equivocado. E aí a pessoa não melhora. Ela melhora... Assim, você deve ter sentido que logo quando você começou o tratamento, você começou a melhorar rapidamente. Mas se for o antibiótico errado, volta a ter os sintomas depois, entendeu? Demorou ele melhora uns 2 dias. Isso. Para isso dar é uma rápido. melhorada. Isso. Agora tá ok. Às vezes eu
penso que pode ter voltado, mas o resultado ainda vai sair. Ah, não saiu ainda? Não saiu ainda o resultado. Então, entendi. Não deve ter sido feito na Sismex, usar então. essa parte, mas o resultado vai sair ainda essa semana. Eu queria agradecer, então, a participação da doutora Carmen Paz Oplustil nessa nossa primeira conversa. Teremos um segundo momento juntas ainda para falar sobre infecção urinária. Então, eu já te convido a continuar acompanhando o nosso canal Sismex Experience. Até o próximo programa. Obrigada.